Olá, o Repórter Ciência está no ar. Você que já acompanha as reportagens do Em Dia com a Ciência na TV UFMA, agora tem um programa inteiro dedicado a esse universo. Uma vez por mês, vamos explorar como a pesquisa e a inovação estão transformando a nossa sociedade. Prepare-se para descobrir histórias inspiradoras, curiosidades e projetos que fazem a diferença no nosso dia a dia. A ciência cada vez mais perto de você. E no programa de hoje, vamos conferir. Azulejos táteis tornam patrimônio cultural acessível a todos. Pesquisa revela que os nomes das ruas de São Luís contam sobre o passado. UFMA leva ciências aeroespaciais a comunidades remotas e conquista prêmios nacionais. Novo sensor identifica agrotóxicos e sinais precoces de câncer de mama, ajudando a saúde pública. E a gente começa esse primeiro programa mostrando que São Luís, com sua arquitetura histórica e azulejos encantadores, guarda um patrimônio cultural único. Mas como tornar essa beleza acessível a todos, incluindo pessoas com deficiência visual? Um projeto inovador, idealizado por uma professora da UFMA, está criando azulejos táteis, permitindo que todos possam tocar e vivenciar a história que eles carregam. Vamos conhecer essa iniciativa que une tradição, acessibilidade e inclusão. São Luís, cidade dos azulejos. Inspiração para os artistas, cenário perfeito para belas fotografias. É um lugar que desperta as melhores sensações. Mas como traduzir toda essa beleza para os deficientes visuais? Essa foi a preocupação de um projeto que desenvolveu azulejos táteis, para que todos, absolutamente todos, possam saber da importância da azulejaria de São Luís. A ideia foi de uma professora do curso de design da UFMA, com a participação de alunos do ensino médio do IFMA e de graduação e pós-graduação da UFMA. A ideia desse projeto, ela nasceu como uma iniciativa de incluir as pessoas com deficiência visual no âmbito da cultura maranhense. Iniciou com o meu projeto de pós-doutoramento, que foi realizado na cidade do Porto, em Portugal. E de lá, esse projeto ele tem criado vertentes, ele tem se expandido. Na América Latina, São Luís possui o maior aglomerado urbano de azulejos dos séculos 18 e 19. Decoração desse belo centro histórico com influência portuguesa e francesa. Em 1974, todo esse complexo de casarões foi tombado pelo IPHAN, e em 1997 foi considerado patrimônio cultural e mundial pela Unesco. Com os azulejos táteis, mais pessoas vão ter a dimensão da importância dessa região da cidade. Tudo pensado de forma coletiva, com o envolvimento dos pesquisadores e pessoas com deficiência visual. Para a pessoa que não consegue enxergar, o azulejo ele é uma superfície lisa, fria, que não transmite informações. A partir do momento que nós sugerimos relevar, atribuir um relevo aos desenhos, aos gráficos que trazem os azulejos, foi possível as pessoas que não conseguem ver, ver com as mãos esses padrões azulejados. Bom, as cores dos protótipos, elas atendem uma necessidade de atingir também as pessoas com baixa visão. Então, nós procuramos dar o máximo contraste para permitir às pessoas com baixa visão o acesso a essa informação. Na dissertação de mestrado, o Samuel foi orientado pela professora Ivana e também trabalhou a temática dos azulejos de São Luís com acessibilidade. Com essa pesquisa, a gente acabou encontrando que é fundamental que a gente faça esse design universal.
presente para as pessoas com deficiência visual a questão da cultura maranhense. Então, se São Luís é conhecido como patrimônio histórico azulejar, então por que não levar também para as pessoas com deficiência essa nossa cultura? Então, eu fui conversando com o pessoal e eu consegui ter o feedback deles através do contato que eles tiveram e a curiosidade também sobre eles conhecerem essa questão dos nossos azulejos do Centro Histórico. Durante o processo de confecção dos azulejos táteis e nos diversos protótipos aprimorados, o Mike, que é deficiente visual, esteve presente na aprovação dos modelos e fez sugestões. Ele reconhece a importância desse trabalho de inclusão. Nós, enquanto pessoas com deficiência visual, a gente geralmente vê falar sobre os azulejos, né, do Centro Histórico, mas assim, foi possível que a gente, através do tato, a gente percebesse os azulejos em alto relevo, né? E a receptividade foi muito boa, né? Não só a minha, mas de várias outras pessoas com deficiência visual que fizeram o teste dos azulejos. A cidade e os produtos e os recursos, eles têm que ser feitos em um desenho universal, né? Então, é preciso que seja incluído também pessoas com deficiência para que a gente possa também estar participando, né, desses produtos e desses serviços. Então, a importância disso é muito positiva para nós, enquanto pessoas com deficiência. Com o projeto dos azulejos táteis, a cidade, que frequentemente é apresentada aos turistas, também será apresentada a muitos maranhenses que agora podem sentir toda a beleza dos azulejos presentes nas fachadas dos casarões da ilha. Você já parou para pensar nas histórias que as ruas e praças da nossa cidade guardam? O que os nomes desses lugares dizem sobre o nosso passado? Uma pesquisa que mistura história e tecnologia, desenvolvida na Universidade Federal do Maranhão, investiga os nomes desses lugares e até criou um jogo educativo sobre o tema. As ruas, praças e becos do Centro Histórico guardam muitas memórias. Elas estão nos antigos casarões e até nos nomes das ruas. Uma coisa que muitas vezes pode passar despercebida por nós é o nome do lugar onde a gente está. Por exemplo, esta é a Praça da Faustina, que tem esse nome em homenagem a uma mulher negra empreendedora do século XIX. Ao longo dos últimos séculos, a praça já teve mais 10 nomeações. Todas têm relação com a história do lugar. Você tem Praça da Seresta ou Praça do Seresteiro, ou se não, também, mais antigo ainda, a Rua do Macaco, ou Beco do Macaco. Por quê? Porque no casarão onde dizem que a Faustina morou, né, funcionava um bar e o dono desse bar tinha um macaco, né? Então as pessoas quando iam lá, o macaco chamava atenção. Então o macaco foi a referência toponímica, né, naquele momento. E as curiosidades não param. Até o simples Beco do Precipício, ao lado da Igreja do Desterro, também tem uma história. A rua que hoje é Beco do Precipício, né, ela não tinha degraus, né, ela era uma ladeira mesmo bem íngreme, tá? E as pessoas precisavam transitar com elas, muitas das vezes, com mercadorias nos ombros para vender, com tachos na cabeça e corria o risco de se acidentar. Foi em 2008 que a professora começou a pesquisar a chamada toponímia. Mas você sabe o que isso significa? Toponímia é o ramo de estudo dentro da linguística que descreve, especifica, mostra a motivação, o porquê do nome dos lugares. Então, o que é um topônimo nesse caso? A unidade da toponímia que estuda o nome dos lugares, qualquer que seja o lugar. Pode ser uma rua, um bairro, uma ponte, um município, um estado, uma região, um continente. Qualquer lugar fictício ou real que tenha um nome é passível de ser estudado pela toponímia. E o assunto chamou a atenção da Karen, aluna da professora Heloísa. Em 2021, ela passou a desenvolver jogos online, cujo tema são as histórias das ruas.
A ideia dos jogos saiu, acredito que justamente da minha orientadora, de trazer essas informações da toponímia para que se tornasse mais acessível, para que mais pessoas pudessem ter acesso a essas informações, né? Tendo em vista que todas essas informações elas já estão publicadas, já estão em obras, só que fica mais difícil para que pessoas tenham acesso a elas. E o jogo é mais fácil, no caso eu te envio um link de um jogo, tu consegue jogar da tua casa e aí tu consegue compartilhar. Então a ideia é justamente isso, trazer a toponímia para mais pessoas. Desde que foram lançados, mais de 200 pessoas acessaram jogos que são cheios de curiosidades. E para jogar é muito fácil. Eles estão disponíveis em plataformas online. Eles conseguem encontrar curiosidades sobre moradores de São Luís, história das ruas, a troca dos nomes, a alteração toponímica e também tem algumas fotos, né, para que a pessoa consiga fazer essas associações. Os estudos feitos por Heloísa e Karen mostram que a linguística e a história andam lado a lado, uma forma de preservar a cultura e guardar memórias. Você sabe o que é um projeto de pesquisa? Como ele é pensado ou mesmo como participar? Aqui no Repórter Ciência a gente traz as respostas para as suas perguntas. É o quadro Por Dentro da Pesquisa. O que é um projeto de pesquisa e como ele é estruturado? O projeto de pesquisa, ele visa exatamente executar um trabalho científico e ele é determinado principalmente pelos editais. E ele é estruturado de maneira geral, com uma introdução, uma justificativa, um objetivo geral, objetivos específicos, uma metodologia e também com um cronograma de execução, além das referências. Alguns outros trabalhos científicos são necessários submeter a um comitê de ética, caso trabalhe com seres humanos ou animais. Sempre é importante lembrar que para submeter projetos ao edital da FAPEMA é necessário estar cadastrado no sistema patronagem. Então o proponente se cadastra e a partir daí ele está apto a concorrer aos nossos editais. Basta o proponente acessar www.fapema.br e acessar o sistema patronagem. Ele é todo autoexplicativo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. De lançamento de foguetes à observação do universo nas regiões mais remotas do estado. A UFMA vem se tornando cada vez mais referência na popularização das ciências aeroespaciais. Estudantes dessa área estão transformando teoria em prática, conquistando prêmios e levando conhecimento a escolas e comunidades distantes, mostrando que a ciência pode ser acessível a todos, independentemente de onde estejam. E num piscar de olhos, você está no espaço sideral, conhecendo novas estrelas e outras galáxias. É essa a viagem que está reservada aos amantes da astronomia que vierem prestigiar esta exposição que acontece num shopping center em São Luís. É um complexo de mais de 1.500 metros quadrados dedicados a contar a história e as particularidades desse infinito cósmico que chamamos de universo. As projeções em 360 ajudam o espectador a mergulhar ainda mais na proposta da exposição. A mostra também dispõe de instalações interativas, onde os participantes podem explorar os sons do espaço, as descobertas e conquistas do telescópio James Webb, os buracos negros e passear pelos planetas do Sistema Solar. Um dos espaços mais legais dessa exposição é esse aqui, que simula um buraco negro, um dos fenômenos astronômicos mais interessantes. E segundo a astronomia, os buracos negros são uma espécie de abismo cósmico, onde a força da gravidade é tão intensa que acaba puxando todos os corpos que estão perto para dentro dele. Nesse caso aqui, nem mesmo o meu cinegrafista escapou. E essa família também não escapou. Os três, pai, mãe e filha, apaixonados por astronomia. Se o céu é o limite, a pequena Alice de 13 anos quer ir muito além. Meu sonho é virar astronauta, pelo menos para poder estudar
os planetas, sentir os sons, as vibrações. É como se você estivesse dentro do espaço mesmo. Cada interação, nossa, muito bom. Cada autista tem seu hiperfoco, né? E ela é um dos hiperfocos. Então vem desde o interesse também do pai, que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, que tem a ver com essa questão dos astros, dos planetas, né? Das casas, né? Do Zodíaco, que tem a ver também com essa questão. E aí ela surgiu o interesse também apoiada pelo pai, e aí ela só cresceu e até hoje continua gostando muito. Onde antes tudo era um pequeno aglomerado de partículas quentes misturadas com luz e energia, no estalar de dedos começou a se expandir e se esticar. Na medida em que essas partículas se expandiam e esfriavam, novos espaços cósmicos eram criados. Em tempo, eles se transformariam nas primeiras estrelas e galáxias. A exposição Viagem ao Espaço é uma oportunidade de compreender mais sobre o universo. E para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais sobre o assunto, a Universidade Federal do Maranhão dispõe do Laboratório de Divulgação Científica Ilha da Ciência. O ambiente conta com telescópios profissionais, sala de vídeo e uma unidade móvel do planetário que percorre várias cidades do Maranhão. A Lilian chegou até aqui por uma coincidência. Eu precisava ver uma situação do telescópio que eu comprei para o meu filho. Ele não estava funcionando. Quando eu cheguei aqui, eu ganhei esse presente de ser recebida pelo professor Oliveira, de nós termos uma visita guiada por esse professor estudioso aqui da UFMA do Planetário, e é um presente mesmo. O laboratório funciona desde 2021 e serve de estímulo aos jovens, além de divulgar o saber científico para toda a sociedade. O grande objetivo do Espaço da Ciência e do Firmamento, do jeito que está construído, é tornar a ciência um bem popular. Isso aqui é um espaço da ciência. Aqui é um museu de ciência, mas é um museu da ciência para todos os maranhenses. Os maranhenses têm que tomar consciência que esse espaço é deles. O local é aberto ao público em geral, para a visitação de famílias e também de escolas. Para realizar o agendamento da visita, basta entrar nas redes sociais do Planetário, realizar o cadastro e se aventurar pelas descobertas sobre o universo. Eu amei, muito legal a experiência. É muito importante saber sobre isso, porque também pode ser astronauta no futuro ou alguma outra coisa. Um avanço tecnológico que une saúde e meio ambiente em uma só solução. Pesquisadores estão criando um sensor capaz de detectar agrotóxicos e identificar biomarcadores do câncer de mama, trazendo benefícios para a saúde pública e para o nosso planeta. Imagina um aparelho capaz de ser útil tanto para o meio ambiente quanto para a saúde. Esse é o objetivo de um sensor desenvolvido a partir de uma pesquisa científica. O estudo tem como principal eixo o desenvolvimento de métodos de detecção precisa de agrotóxico e mais rápida de biomarcadores associados ao câncer de mama. Nós encontramos sensores eletroquímicos no mercado de diversas maneiras. Então, por exemplo, se você for fazer um determinado exame, um eletrocardiograma, né, você vai sempre encontrar esses sensores eletroquímicos, né, para detecção de saúde, para análise ambiental, só que a nossa ideia é fazer com que baratear esse processo, né, e trazer um problema que nós temos ambiental, que no caso é o excesso de resíduos, né. Então, assim, no Brasil, por exemplo, nós temos problemas enormes com resíduos sólidos. Então, o nosso projeto ele visa o quê? Confeccionar sensores eletroquímicos para detecção de agrotóxicos, no caso, esse é o nosso projeto principal, e detectar doenças como câncer de mama, por exemplo, através de um sensor eletroquímico descartável. Com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, o sensor está em fase de testes para a detecção de doenças como câncer de mama e já foi aplicado em análises ambientais para a detecção de agrotóxicos. Então é essencial o apoio da FAPEMA como a agência de fomento, né, para justamente incentivar os alunos, dar o apoio, o suporte financeiro para que a pesquisa ela avance e caminhe de uma forma mais rápida e direta, para a aplicação justamente ao final levar ao mercado e na indústria.
Com o uso de tecnologias avançadas e abordagens interdisciplinares, a pesquisa busca oferecer soluções inovadoras que podem ser aplicadas tanto na monitoração ambiental quanto na detecção precoce da doença, auxiliando profissionais da saúde e órgãos reguladores. A gente resolveu ali utilizar um pouco de resíduos, por exemplo, caixa de leite, que são jogados fora diariamente, e trazer esses resíduos para dar uma pegada tanto ambiental na utilização do próprio resíduo em si para a confecção desses sensores para análise ambiental, quanto a aplicação clínica, no caso da L-cisteína, que ali é um biomarcador relacionado a alguns tipos de câncer, como câncer de mama. Então, aí une o útil ao agradável, utilizando esses materiais. Para a pesquisadora, fazer com que a inovação chegue a lugares remotos é um dos resultados mais satisfatórios do estudo. Principalmente também para pessoas que, por exemplo, em comunidades, né, que elas não têm esse acesso à saúde. E aí a nossa pesquisa, os nossos sensores, eles podem ir a campo. Né? É uma das nossas inovações, que esses sensores eles podem ir a campo e eles não se contaminam. E assim a gente encerra o Repórter Ciência de hoje. Fique ligado, porque sempre tem mais inovação e conhecimento por aqui. Até a próxima!